estão? Nossa sexta aula, já estamos finalizando, tranquilo. Bom, vamos lá, pessoal. A aula de hoje ela tem menos teoria do que na verdade, ela tem mais ou menos a mesma quantidade de teoria que as demais, mas como vocês vão ver que os processos eles vão se repetindo conforme a gente vai mudando o modelo de vibração, a gente vai passando um pouco mais rápido pelo equacionamento, pelo desenvolvimento, porque é bem parecido, assim, a lógica o raciocínio é como a gente veio pensando nas primeiras aulas, e agora a gente vai desenvolvendo e aplicando os conceitos teóricos no desenvolvimento prático que a gente realizou mais no começo. Claro, cada um com a sua própria perspectiva. Bom, aula passada, aula 5, a gente trabalhou com vibração livre amortecida, e a gente viu alguns exemplos de aplicações que a gente poderia trabalhar com esse tipo de sistema, que seriam ponte pedonal, vibração de estruturas, respostas de máquinas rotativas. Uma coisa que eu queria trazer para vocês. Aula passada a gente falou bastante sobre, a gente já tem falado sobre esses modelos, mas principalmente quando se trabalha sobre vibração em sistemas que estão sofrendo algum tipo de rotação. Eu falei para vocês para aquele exemplo da flywheel, e eu lembro que eu já tinha visto isso no mestrado, tinha visto alguém falar sobre isso, que é uma disciplina que no meu mestrado eu não vi isso, né, mas eu já tinha ouvido falar, que chama rotodinâmica. Ela é uma disciplina que vocês não veem na graduação, é uma disciplina mais avançada. Basicamente é você aplicar os conceitos de resistência mecânica, vibração, fadiga, construção de dispositivos mecânicos, tem mais uma disciplina? Materiais da construção mecânica, tem mais uma disciplina que eu tinha que lembrar, deixa eu lembrar, mecanismos também. Você junta todos esses conceitos para você estudar a rotodinâmica. Basicamente, o que essa disciplina ela avalia é o comportamento de materiais que rodam em altíssima rotação. Porque, de certa maneira, a gente não pode simplesmente... Não é que a gente não pode aplicar o equacionamento, simplesmente, mas você precisa filtrar um pouco mais, aplicar um pouco mais de curvas e variáveis para você conseguir chegar numa resposta que realmente chegue ao real. E isso também se dá para softwares. Quando a gente vai trabalhar com alguns softwares para simulação, um software comum, como um Abacus, ele não consegue corresponder e responder a um resultado que seja realmente muito próximo do real, do que aconteceria realmente com aquele dispositivo projetado, quando se trata de dispositivos de alta velocidade. Você tem uma disciplina para isso, e existem softwares mais indicados, especializados para esses casos. No caso, a gente estava... Por que eu falei isso para vocês? Porque a gente estava tendo conversas justamente com alguns professores mais especialistas em relação à rododinâmica, de alguns projetos que a gente está trabalhando, e ele falou que esse software ele não consegue entregar tanta eficiência nesse ponto. E se algum dia vocês estiverem trabalhando ou pontuando algum tipo de informação nessa área, em relação à rotodinâmica, vocês vão ter que procurar outro software, procurar outras informações. Sempre busquem na base, tá, pessoal? Entrem em contato com alguma universidade. A gente está vendo lá o que a gente vai resolver. Se eu tiver alguma informação de algum software que pode ser utilizado para isso, eu aviso vocês, para vocês ficarem de olho. Mas é uma disciplina bem complexa, é um conteúdo assim, bem robusto, e o ideal é para vocês se aprofundarem nisso, fazer uma especialização específica na área, ou então procurar algum mestrado também indicado nesse tipo de assunto. Bom, vamos continuar. Na aula passada também, a gente aprendeu alguns dispositivos, alguma mecânica e algumas informações que a gente consegue analisar em uma análise de vibração, que seria basicamente a assinatura espectral daquele dispositivo, como ele vibra naturalmente, quais são as frequências naturais, quais são os primeiros harmônicos, segundo harmônico, terceiro harmônico e assim por diante, o que é um ruído de uma vibração, tudo isso a gente consegue bater um olho no espectro e identificar essa informação. Também a gente aprendeu algumas informações sobre a assinatura espectral de engrenamento, principalmente o engrenamento sem falhas, que ele vai ter lá os seus harmônicos, a frequência de engrenamento, 2 vezes a frequência de engrenamento e assim por diante. Desbalanceamento rotativo, a gente falou, lembra que são dispositivos que rodam, né? Se eles rodam, eles vão ter um desbalanceamento rotativo. Isso vai ocasionar desgaste mecânico, sonoro, térmico e, às vezes, em alguns casos, até mesmo luminoso, dependendo do tipo de material que está rotacionando. Então, é importante vocês considerarem esse tipo de vibração. E, de maneira geral, pessoal, dispositivos eles que estão
em desbalanceamento rotativo, eles tendem a falhar muito mais rápido do que algum dispositivo que está desbalanceado por uma vibração transversal comum, tá? Tende a desgastar muito mais rápido, porque o ciclo é mais curto de dispositivos rotando e é muito difícil você trabalhar com algum material rotativo em baixas velocidades. A tendência é que esses dispositivos soltem rápido. A gente justamente busca a geometria rotativa porque a gente precisa de processos que necessitem de velocidade ou, às vezes, uma transmissão de força maior. E, justamente por essa carga, ele acaba se deteriorando mais rápido. Bom, vamos partir. Bom, na aula de hoje, sexta aula, a gente vai ver vibrações mecânicas e acústicas, agora falando de vibração forçada amortecida, que é o mais real, o que mais se aproxima do nosso dia a dia, pessoal. O que realmente a gente mais considera na hora de fazer os cálculos, na hora de simular e na hora de projetar os nossos dispositivos. Esse sistema de vibração forçada amortecida sempre vai ter uma força que vai estar induzindo uma vibração no sistema, além da própria vibração natural que o sistema sofre. Então, pensa lá, você tem uma bomba conectada a um sistema, uma tubulação, essa bomba tem um motor, esse motor ele naturalmente tem a frequência de vibração, e pelo próprio movimento do motor, o próprio funcionamento dele, ele causa uma vibração extra na bomba. Essa bomba, ela por sua vez, ela recebe essa energia e tem o seu próprio funcionamento, então ela gera uma vibração pelo seu próprio funcionamento, e toda essa vibração acumulada você transmite para um sistema de tubulação, por exemplo, que vai acumulando essa energia, ou outros dispositivos, seja uma válvula, uma conexão, e assim por diante. Como eu falei, o sistema de vibração forçada amortecida é o que mais se aproxima da realidade. Por exemplo, quando a gente viu sistemas tipo mola, na teoria, eles são desprezadas todas as perdas, ou seja, é só um sistema mola, não tem amortecimento, não tem força externa, o sistema funcionando livre, e, teoricamente, um sistema massa-mola, que ele funciona sem nenhum atrito, sem nenhum amortecimento, ele vai vibrar para sempre, né? Ele vai funcionar sempre naquele sentido, sempre buscando equilíbrio, mas como ele não tem nenhum atrito, ele vai continuar vibrando sempre, vai funcionar para sempre, né? Ele nunca vai estabilizar. Na prática, a mola ela tem sempre um decréscimo da amplitude, está justamente relacionado às perdas pelo próprio componente, atrito com ar e perdas térmicas da estrutura. Então, por isso, sempre você vai ter um desgaste, é por isso que o comportamento vai ser sempre aquele comportamento senoidal, mas conforme o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais fraco. É assim que se tem o comportamento da amplitude dos dispositivos vibratórios. Sempre quando a gente está trabalhando com mola, é assim que funciona. Materiais com alto nível de elasticidade, ele tem esse comportamento mais senoidal. Se você está trabalhando com dispositivos que eles têm uma característica com um alto fator de amortecimento, eles têm mais aquele comportamento lá de apresentar uma curva exponencial. É assim que vocês conseguem identificar esses tipos pela curva, né? Lembra que a gente falou na aula passada, né? Criticamente amortecido, superamortecido e subamortecido, que são os três tipos de vibração. Mas vocês conseguem também, visualmente, assim, pensando qual é o funcionamento do dispositivo e pensar, beleza, geralmente esse tipo de dispositivo, se a gente colocar, a gente vai tender a ter uma vibração mais focada nesse tipo de comportamento. Vou dar um exemplo. Dependendo, às vezes, do tipo de dispositivo, se ele vibra muito no próprio funcionamento, é interessante você colocar umas sapatas de vibração, para absorver essa vibração, para balancear. Você pode utilizar dispositivos que tenham capacidade de absorver a vibração e amortecer esse material, mas quando, às vezes, a vibração é muito grande, é interessante você colocar molas. Se você coloca um dispositivo de molas, a tendência do comportamento como esse material vibra, as molas vão equilibrar e vão absorver essa vibração, e como você coloca vários conjuntos de molas, elas sozinhas fazem esse balanço, de qualquer maneira que o material vibra, ele não transmite a vibração para o resto do que há em volta, porque as molas absorvem. Mas o comportamento de vibração dele vai ser esse comportamento mais senoidal, justamente porque ele tem esse comportamento mais elástico. Enquanto, por exemplo, se você usar uns dispositivos de amortecimento, como dá, por exemplo, aqui, materiais mais como elastômeros, como borrachas, por exemplo, elas têm um grande potencial de absorver essa
essa vibração, mas o comportamento delas, como elas são mais rígidas do que as molas, elas têm um comportamento mais de vibração criticamente amortecida ou supraamortecida. Professor, mensagens, estou lendo a mensagem do Marcos aqui. Mensagens enviadas pelo Fale com mediador a respeito da resposta da atividade de mapa. Tem alguma previsão para a realização dos comentários? Obrigado. Marcos, a realização dessas respostas é diária, então, acabando a aula aqui, eu já vou dar uma olhada lá se você fez hoje, mas acho que eu estava respondendo hoje antes de começar a aula, então não tinha muita coisa, eu estava respondendo todas que estava de mapa. Se é alguma coisa em relação a modelo de resposta, alguma coisa, eu coloquei um modelo de resposta da atividade 1 lá, mas do mapa eu acho que eu não vou colocar, porque eu acho que não precisa. Vocês podem criar o modelo de vocês, é só olhar as regras da BNT lá, que vocês viram na primeira disciplina do curso, que é a Introdução à Engenharia, e desenvolver, pessoal. Não tem regra, não tem módulo. Pensa que vocês vão entregar uma atividade, pensa que como se vocês já estivessem numa empresa e vão entregar um relatório. Tem que ter lá uma estruturação, uma organizaçãozinha, minimamente. Bom, vamos continuar. Bom, aqui, nesse caso, a primeira figura da esquerda é um prédio que ele tem um pistão. Esse pistão ele está ali para absorver parte da vibração do sistema. Na verdade, esse aí é um modelo teste, na verdade, é um prédio teste. Esse pistão aí, o prédio foi construído para testar o pistão. Eu acho que eu não estou enganado, esse pistão aí, essa foto eu tirei do próprio site da empresa, tá? E daí que eles têm. Existem alguns desses dispositivos, o Japão é muito conhecido por isso, como é um país que tem muito terremoto, muitos dos prédios, muitos dos edifícios que eles são construídos, eles têm um sistema de amortecimento bem elaborado para absorver terremotos de até 7,5 na escala Richter. Para vocês terem noção, 7,5 já é um terremoto de alta magnitude. Acima disso, os prédios podem aguentar, o sistema pode suportar, mas até 7,5 ele garante. E na direita tem uma outra figura que eu estou influenciando, né, mas pontuando para vocês que mudanças estruturais em prédios positivos, eles são muito caros, e quando a Terra começa a tremer, o ideal é que você já tenha o prédio, toda a estrutura preparada. A parede já é mais resistente, você usa... Os prédios, eles tendem a ser mais baixos, né? Isso é uma característica do Japão, principalmente as áreas mais atingidas por terremotos. No geral, o Japão é atingido por terremotos, mas tem as áreas mais específicas. Eles possuem um sistema de amortecimento. Esse pistão aí é um sistema de amortecimento dessas vibrações para aguentar e evitar dano estrutural ao prédio. E a suspensão é feita principalmente no alicerce, né, na base do prédio, onde a vibração vai ser transmitida. Não faz muito sentido. Até você pode colocar mais sistemas de vibração para cima, mas o ideal é que você absorva o máximo de energia possível na base do edifício. Bom, agora, quando a gente vai analisar um sistema de vibração amortecida, forçada amortecida, a gente vai verificar o bloco de massa, o dispositivo que está vibrando, que a gente está analisando, um sistema de elasticidade, que é a mola, o sistema de amortecimento, que pode ser tanto proveniente do material da mola, do atrito que ele tem com outros materiais em volta, o atrito com o ar, e também uma força externa que está fazendo com que esse sistema saia do equilíbrio naturalmente, que é uma força externa ao funcionamento daquele próprio dispositivo. Quando você analisa, faz um diagrama de corpo livre, igual a gente está observando nessa figura, você vai ter a força externa, você vai ter a força elástica da mola, você vai ter a força de amortecimento, e você vai ter também, obviamente, o movimento, a direção para qual esse bloco de massa tende a se movimentar. E lembra sempre da dica que eu falei, a direção de movimentação do bloco de massa, ela é sempre contrária à direção da força da mola. São sempre direções opostas. Então, quando a gente chega para equacionar e definir a equação do movimento desse dispositivo, a gente vai ter uma equação ali igual à equação 1, que está apontada para vocês, onde a força externa, a força que é aplicada no sistema, ela vai ser igual à somatória da massa do sistema multiplicado pela aceleração do sistema, multiplicado pelo coeficiente de amortecimento, a derivada do coeficiente de amortecimento multiplicada pelo... Não, perdão, é isso mesmo, estou falando errado. O coeficiente de amortecimento multiplicado pela velocidade do sistema, mais a constante da mola multiplicada
pelo deslocamento do sistema da massa-mola. E com isso a gente consegue chegar nessa equação. A gente ainda consegue definir a função de vibração por uma função senoidal, que, como eu falei para vocês, a tendência é que esse movimento seja cíclico. Para vibrações acústicas, sistema de força amortecida, ela não é uma força ponta que ela fica ali e sai. Ela tende a ter um comportamento assim, uma hora ela aumenta, uma hora diminui, porque justamente, como eu falei para vocês, está sempre relacionado à vibração e funcionamento dos próprios dispositivos. E é muito comum a gente encontrar dispositivos que funcionam à base de sistemas rotativos. É bem comum mesmo. Porque a indústria que você for aí vai ter bomba motor, redutor. Bom, vamos continuar aqui. E se você aplica essa questão do equacionamento que eu falei para vocês, a equação fica igual ali, está no ponto 2, que é a massa do sistema multiplicado pela aceleração. Lembra que o x, dois pontinhos, é a aceleração. Ali está errado, a linha está em cima do c, mas é em cima do x, tá? É c multiplicado por x', que vai ser a velocidade, mais o k vezes x, que é o deslocamento, igual a FO0, que é a força inicial, vezes cosseno de WT. Como o cosseno ele valia de 0 a 1, né, ou de menos 1 a mais 1, você consegue obter a força máxima e mínima dependendo do tempo, né, que você está aplicando, porque é uma função em relação ao tempo. Bom, vamos continuar. E lembrando que aqui a gente está fazendo análise de sistema de translação, né? Vocês conseguem observar só pela forma como o corpo está se movimentando. Bom, à medida que uma oscilação ela é deslocada, seja adiantada ou atrasada, em relação a outra, em relação a outra ou em relação a um ponto de início definido, assim que a gente consegue calcular a amplitude, e o ângulo de fase, ele é a medida de quanto uma oscilação está deslocada ou atrasada em relação a uma outra ou em relação a um ponto de início definido. Lembra que ângulo de fase é aquele ponto que eu falei para vocês. Às vezes você tem forças diferentes atuando no mesmo ponto, e essas forças elas podem estar na mesma fase ou elas podem estar funcionando em fases diferentes, completamente desconexas, e é para isso que serve esse ângulo de fase. Às vezes também você só quer analisar, por exemplo, vamos supor que você tem uma bomba e tem um motor ligado que está aplicando energia nessa bomba. E você programou ou definiu esse motor para ele não funcionar de maneira intermitente. Ele fornecer energia na bomba, mas dependendo do caso, ele desliga e para de funcionar. Não, o ideal é que ele desligue, para fazer sentido. Você está fornecendo energia para a bomba, você desligou o motor, a vibração residual do sistema ainda está atuando sobre a bomba. Aí você deu partida logo em seguida nele. Então você vai ter duas vibrações em fases diferentes por um curto período de tempo, que é a vibração residual da operação do motor inicial e a nova vibração que você acabou de dar partida no motor de novo. Essa vibração, elas tendem a ter o mesmo comportamento de força, mesmo comportamento de carga, mesmas amplitudes, porém agora elas vão estar em fases diferentes, porque você partiu elas em tempos diferentes. Que a tendência, é claro, que a primeira frequência ela vai cada vez mais diminuindo, porque ela cessou, né, se a força externa, e a segunda é que se sobressai e continue funcionando. É como se você tivesse um certo aumento em alguns pontos de observação do seu sistema, já que você vai ter uma adição de força. Bom, aqui está todo o equacionamento que vocês precisam obter para desenvolver os exercícios e qualquer tipo de atividade que envolva vibração forçada amortecida, é importante pontuar. Ali tanto para o deslocamento, velocidade e aceleração, ali amplitude máxima, ângulo φ, que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. E algumas equações elas estão mais ou menos simplificadas de acordo com algumas substituições que você pode aplicar, mas todas elas vão dar os mesmos resultados. É mais para vocês terem mais opções de trabalhar, dependendo do tipo de incógnita ou variável que vocês têm como resposta. Vocês têm como predito no enunciado. Professor, você comentou que gravaria um vídeo explicativo sobre o mapa. Nossa, Rafael, eu achei que eu já tinha disponibilizado para vocês esse vídeo. Eu já gravei, eu vou subir ele no final da aula ali para vocês e eu aviso que eu postei, tá? Não tem como avisar, na verdade, né? Mas eu vou subir no final da aula, eu já gravei sim, esqueci de colocar. Mas é só para dar mais uma orientação para vocês, deixar mais claro o mapa, se alguém estiver tendo muita dúvida. Mas é bem tranquilo, já tem bastante gente me procurando no Fale, falando sobre o mapa, e o pessoal tem encaminhado com bons resultados, pessoal.
Eu sei que vocês conversam entre si para fazer as atividades. Lembra de fazer, tá? Fica de olho, não é só pegar qualquer coisa que estiver pronto. Bom, para começar aqui um pouco de atuação, né? Vamos falar então sobre um exercício aqui. Um sistema massa-mola com 1 grau de liberdade, ou seja, se ele só tem 1 grau de liberdade, é importante esses detalhes, tá, pessoal? Ele só movimenta em uma direção, tem uma massa de 5 kg, se a rigidez da mola do sistema é de 800 Nm e o amortecimento é de 25 Nm por metro, qual a equação dinâmica desse sistema? E esse sistema é superamortecido, subamortecido ou criticamente amortecido? Bom, então, essa aqui é na esquerda aqui é a definição de como é o sistema, a mola, amortecimento, a massa e com o comportamento dele. E na direita, o diagrama de corpo livre, simples. Vamos seguir. Bom, como a gente parte aqui que o sistema ele é ele é forçado, amortecimento forçado, a gente parte dessa equação aqui do sistema, vai ser F de T, Kx, Cx e Mx. Equação do movimento, beleza? Essa aqui é a equação que define esse movimento aqui, ó. E essa é a primeira parte, ó. Qual a equação dinâmica desse sistema? Pum, resolvido. Essa é a equação. Na verdade, eu recomendo para vocês, sempre que vocês forem analisar um sistema, partem sempre dessa equação, porque essa vai ser a equação geral. Ela vai ter força, vai ter elasticidade da mola, vai ter deslocamento e vai ter amortecimento. Aí vamos supor que você está analisando um sistema que não tenha de vibração forçada não amortecida. Então, vai ter a força externa, mas você pode descartar o amortecimento. Vamos supor que seja de vibração livre. Então, você pode descartar a força e pode descartar o amortecimento. E assim facilita o entendimento. Parte sempre dessa equação geral aqui para resolver o exercício, que fica muito mais claro e funciona muito mais fácil na cabeça de vocês. Tem que passar com o mouse, peraí. Bom, depois ele pede para ver se o sistema é superamortecido, subamortecido ou criticamente amortecido. Então, para isso, a gente primeiro calcula a frequência natural do sistema, a partir da equação raiz de K sobre M. A gente vai chegar na resposta de 12,65 rádios por segundo. O link vai estar, Sandro Bruno, vai estar lá naquele vídeo que tem os vídeos extras lá, já vai estar tudo lá. Eu só vou ter a atualização, vou escrever um textinho, um vídeo extra do mapa. Pronto, vai estar tudo lá. E depois a gente calcula o fator de amortecimento para conseguir definir qual é a característica do sistema. Então, lá, C sobre CC, né, que é aquela definição, você já calculou a frequência natural, já tem a massa, já tem o fator de amortecimento do amortecedor que foi dado no enunciado, só jogar tudo na equação, você consegue chegar no valor de 0,197. Como esse valor é menor do que 1, a gente chega que o sistema ele é subamortecido. E pronto. Rápido, resolvido. Agora, equação 2, o sistema ele se move de maneira transversal ainda, só que agora em outra direção, agora em direção horizontal. Ele passou lá, massa 3 kg, elasticidade da mola 675 e amortecimento 20. E ele pede a classificação do sistema. Então, é mais rápido, é só calcular a gente já chega aqui, de novo, no equacionamento, não precisa, mas, bom, coloca aí. A gente já chega calculando novamente frequência natural do sistema, aí aplica depois na equação do fator de amortecimento, e aí a gente consegue chegar, como jogando tudo na equação, 0,22, menor do que 1 novamente, então o sistema é subamortecido. Bem treinado já para calcular, categorizar o sistema. Bom, agora tem um outro modelo, um outro ponto que é importante, que é aplicar para vocês. Movimento de translação vertical, ou massa apoiada, ou massa mola de amortecedor, porém em uma superfície que não é fixa nem retilínea. Isso aqui é a maneira que a gente consegue definir um sistema em que a excitação vem da base, excitação pela base. É quando o sistema está vibrando em alguma posição que não é retilínea. Então, consequentemente, isso vai influenciar no comportamento como é que eu posso dizer? É como se você tivesse 2 graus de liberdade. Você vai ter lá o movimento do material vibrando para cima e para baixo, e você vai ter o movimento dele na direção XY, basicamente, se a gente puder analisar. E aí, o equacionamento dessa análise é esse aí que eu estou apresentando para vocês, onde vai ter o X, que é a amplitude máxima, e o Y0, que é a posição inicial, e toda a manipulação de conta até chegar na equação 16C ali, que é a equação mais simplificada possível.
Bom, pessoal, de maneira geral, para vocês conseguirem fazer essas análises, vocês têm que ter um ponto de partida, principalmente para ter o y0 ali, senão fica muito difícil de resolver. O ideal daí é vocês aplicarem algum software de análise de vibração, porque senão é inviável, a gente não consegue resolver isso. Na verdade, não é que é inviável, né? É impossível resolver isso na mão, se você não tiver alguns parâmetros iniciais. O ideal, às vezes, é que você assumir algum ponto ou algum inicial para você conseguir chegar em algum resultado e verificar se ele está condizente com a realidade. E mais, de maneira geral, quando a gente chega nesses pontos, quando sai muito de 1 grau de liberdade, a partir de 2 graus de liberdade já começa a se tornar análises bem complexas de vibração, e é necessário, ou você faz duas análises, né, divide isso em, se for possível, né, dependendo do caso, você não consegue fazer duas análises. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor, você tem lá a mola, o sistema está vibrando assim, e ele está se movimentando nessa direção assim. Bom, é linear. A vibração que você vai ter nesse caso, você pode acabar descartando, então é só analisar o sistema assim. Nesse caso, o comportamento linear, ele não está influenciando a vibração nessa direção, porque pouco ruído ele adiciona. Agora, nesse caso aqui, que é a excitação vem da base, é como se o sistema se movimentasse assim, ó. E dependendo do caso, da rugosidade, no ponto que ele está, você pode ter um aumento de amplitude ou um decréscimo de amplitude na vibração, justamente pela forma como a base está se comportando. E aí, por isso, a gente acaba direcionando para... ou separando, né, as análises, quando é possível, mas quando, nesse caso, que tem uma excitação pela base, você não consegue separar as análises, já que a própria movimentação horizontal, influencia na vibração vertical e vice-versa. E aí, a gente acaba indo para esse equacionamento, ou então partindo para desenvolvimento utilizando software, pessoal. Algum software para desenvolver essa equação. Luke, me dá uma especificidade. Como assim, algum tipo de software? Você consegue, por exemplo, resolver esse tipo de equacionamento no MATLAB. Você só precisa de um computador mínimo para conseguir entender o processamento. E ainda assim, você vai montar todo o equacionamento, ele vai fazer uma análise e ele vai te pedir algum ponto de partida inicial. Agora, falando de software de vibração mais específico, o Abacus, ele tende a te responder bem se for uma análise rotacional. Ele é muito bom para análises de movimento. Tinha um outro que eu tinha visto hoje também. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Acho que é isso aqui. Altair Eden. Altair Eden é um software muito bom. Altair Eden. Deixa eu mandar no chat aqui. Tem conectado. Anaís, coloca para mim. Eu vou colocar no chat privado, você escrever para eles. Altair Eden. Não, tá errado. Assim, Altair Eden. Esse software também é muito bom para fazer análise de vibração. Tão bom quanto o Abacus. Mas ainda não é o software ideal para fazer a análise rotodinâmica, tá? Se eu conseguir um software para isso, eu passo para vocês. Bom, mais um exercício agora de vibração forçada amortecida. Um carro, ele descreve agora mais pensando na realidade. Pensa assim que é uma análise que vocês podem fazer. Um carro descreve uma trajetória por uma pista a qual pode ser descida pela seguinte equação. Y de t igual a 2y0 cosseno de wt. Essa é a trajetória que que descreve o movimento do carro. Qual é a constante de amortecimento para que a amplitude de vibração do carro tenha um valor máximo de 0,5 metros? Aí ele dá a informação do peso do carro, a constante da mola, né, do carro, o y0, ou seja, de onde o carro está partindo, e qual que é a frequência do sistema. Então, a gente volta naquela equação ali, que é essa equação aqui. Ele te deu o x, que é a frequência, que é a amplitude máxima, 0,05 metros. Ele fala aqui, ó, que tenha um valor máximo de 0,5 metros, que é a vibração máxima. Ele te deu o ponto inicial, que é 0,1 metros. Ele te deu a massa, te deu a constante da mola e te deu a frequência. Quando você olha na equação, é só jogar tudo na equação e você consegue o resultado do fator de amortecimento, que é justamente a letrinha C ali. É claro que você vai ter uma manipulação grande, mas você consegue o resultado. É importante vocês entenderem que essas três equações aqui, 16A, 16B e 16C, são a mesma equação, elas só estão com incógnitas diferentes, dependendo
para você não ter que ficar fazendo manipulação de trabalhar o exercício ou de fazer uma prova. Você já pega a equação ali que já tem as incógnitas que você está apresentando no enunciado. Senão você tem que ficar calculando, vamos aqui, por exemplo, eu tenho aqui no exercício ele deu a constante da mola, a frequência e deu a massa. Mas aí aqui ele usa a frequência natural, ele usa constante de amortecimento. Aí o que tem que fazer? Você tem que calcular isso para depois jogar na equação. Então, você utiliza a equação de acordo com as incógnitas que você tem. Aí, beleza. Joga tudo isso aqui na equação, manipula para um lado, coloca para o outro. Aí você vai chegar no final aqui, que vai ser esse valor de 18.525 ao quadrado igual a 6 vezes 10 à 13ª. Passa a raiz, passa dividindo, você vai chegar no valor do fator de amortecimento de 56,91 vezes 10 ao cubo. Isso aqui é um valor de amortecimento bem elevado. E bom, aqui a gente chega finalmente para a questão de vibração forçada amortecida, agora para um desbalanceamento rotativo. É um comportamento parecido, as equações vão ser parecidas. A diferença é que agora você vai ter uma força externa aplicada ao sistema, mas o comportamento do sistema ele tende a ser parecido com o anterior. Novamente, a diferença é que agora você tem uma força externa sempre mantendo o sistema em desequilíbrio. O equacionamento é bem parecido, se vocês compararem, na verdade, é igual, na verdade, o equacionamento. E aqui, o comportamento aqui na equação 20, como é a equação do movimento nesses sistemas, a mesma coisa, o ângulo de fase também se manteve muito parecido. Caramba, tá travado aqui. E que legal, não era para estar a resposta ali, né? Mas como eu estou apresentando para o professor Chinyard, eu acho que ele não puxa animação. Mas vamos ler esse exercício aqui. Podemos encontrar sistemas sem amortecimento e com amortecimento. Quando presente, ainda pode ser classificado de acordo com o grau de amortecimento, a partir do qual foi estudado quanto aos tipos de amortecimento, analise as opções apresentadas a seguir e assinale a alternativa que contém os 3 tipos de amortecimentos existentes. Bom, primeiro que ele apresentou aqui, criticamente amortecido, depois hiperamortecido, subamortecido, superamortecido e supercrítico. Que no caso já está a resposta. Eu ia perguntar para vocês a resposta, mas já tem, que é 1, 3 e 4. O sistema hiperamortecido não existe e o sistema supercrítico não existe. Ele é criticamente amortecido, subamortecido ou superamortecido. Bom, vamos passar para o próximo exercício. Minha voz está um pouquinho rouca. Vamos lá. Considera um sistema massa-mola amortecedor com 1 grau de liberdade. 1 grau de liberdade, importante pontuar, se ele só desloca em uma direção, que é comprimido contra o solo a uma força D. Ele deu a equação da força, então essa é a equação da força externa, F de T igual a 2F0 cosseno de WT. Sabendo que a massa possui 12 kg. O amortecimento é de 25 Newton segundo metro e a rigidez da mola é de 5.000 Newton por metro. Determine o tipo de amortecimento, a frequência natural amortecida e a amplitude de vibração. Então vamos lá. F0, ele já deu a frequência que o sistema vibra. F0 é 120 Newton e a frequência que o sistema vibra é 12 rádios por segundo. Para calcular a frequência natural, a gente sempre utiliza a elasticidade da mola e a massa do dispositivo. Já tem a frequência natural, 20,41 rádios por segundo. O fator de amortecimento, para classificar o tipo de sistema, é C sobre CC, que vai ser o fator de amortecimento, dividido por 2 vezes a massa dessa frequência natural, que vai ser 0,051, menor do que 1, sistema subamortecido. Agora, frequência de amortecimento, ela vai ser igual à frequência natural multiplicado pela raiz do fator de amortecimento. Joga isso na equação, você consegue o valor da frequência de amortecimento, que é o WD. Frequência amortecida, na verdade. Né? Para encontrarmos a amplitude de vibração, a gente vai por essa equação aqui, mas essa equação ela depende do... Caramba, esqueci o nome dessa incógnita aqui. O decremento logaritmo, o DST, né, que é o decremento logaritmo. Ele depende da força inicial e da elasticidade da mola. Joga na equação, 0,024 metros. E o R
ele é uma relação entre a frequência do sistema e a frequência natural. Joga isso na equação, você vai ter a amplitude de vibração do sistema. 0,0365 metros. Caramba, tomar uma água quando acabar essa aula aqui, o negócio está acabando. Agora, outro exercício. Uma suspensão automotiva precisa ser avaliada para andar em determinado terreno. Sabe-se que uma suspensão das 4 que o veículo possui suporta 250 kg e possui um conjunto de mola e amortecedores com seus respectivos coeficientes de... caramba, que é um número bem grande aqui. 100 mil Nm e 5.500 no segundo metro. Além disso, o terreno onde será testado possui um comportamento similar à expressão WT igual a Y0 cosseno de WT, com amplitude de Y0 igual a 0,025 metros e frequência de excitação igual a 10 Hz. A partir dessas informações, determine a amplitude do sistema. O que ele está falando aqui nesse exercício? Lembra que eu falei para vocês que vai ter exercício de casos que ele funciona como uma excitação da base. A superfície onde o sistema está vibrando, ele não é plano, ele não é linear, ele tem um comportamento irregular, vibratório, e ali, no caso, o comportamento do terreno é Y0 cosseno de WT. É assim que se comporta o sistema. Ele deu o valor de Y0, então a gente vai partir lá atrás daquelas equações. O professor vai deixar essas aulas na prova de disciplina? Não, eu deixei para aplicar mais conta e atividades, e na prova acho que só tem um exercício de conta, mas é bem tranquilozinho de resolver. A maior parte da prova é teoria, pessoal. E é o que vocês estão vendo é a cara que está um pouco as atividades. Resolvam também do livro, tem bastante exemplo no livro, que já tem, ele não tem desenvolvimento, mas tem resposta, e é parecido com aquele modelo, tá? Então, primeira coisa, calculando o sistema de frequência natural, 20 rádios por segundo. Depois, a constante de amortecimento, 0,55, inferior a 1, então é sistema subamortecido. Depois, calcula a relação das frequências, que é o R. Ele vai dar W sobre WN. 2πf, né, que sobre WN, 2π, 10, 10, 20. A frequência o R vai ser exatamente igual ao π. Vamos seguir. Aqui ele já fez uma conversão da frequência natural, da frequência de vibração do sistema, porque a frequência natural, você calcula, ela vai dar em rádio por segundo. Mas ele deu aqui em 10 Hz. Para a relação de Hz para segundo, lembra que tem lá 2π sobre f, aí você consegue resolver, por isso que a resposta aqui foi π, tá? Porque ele já fez uma conversão da frequência de Hz por segundo para Hz. Cadê? Aí, beleza. Agora, para você calcular a amplitude do sistema, a amplitude máxima, você tem que jogar naquela equação que a gente viu lá atrás, que depende do... que o sistema ele sofre excitação pela base. E eu quero que vocês entendam como vocês vão ver esse tipo de comportamento. É quando o sistema vai estar vibrando e a vibração que ele sofre em uma direção, ela é influenciada por como o sistema se comporta em uma outra direção. É literalmente isso daí. Por isso que acho que a do carro aqui é a melhor maneira de vocês observarem. A mola, ela vibra sempre na direção Y ali, e o carro se movimenta na direção X. Mas o caminho que o carro tem, ele é irregular e, consequentemente, ele influencia na vibração da mola no eixo Y, justamente devido a essa irregularidade do terreno. E aí, com isso, a amplitude máxima de movimentação, jogando tudo aquele monte de valor que a gente teve nas partes anteriores na equação, na forma, numa relação de x sobre y0 de 0,1428, como a gente já tem o valor de y0 que foi dado no enunciado, a gente chega aqui que a amplitude máxima vai ser de 3,57 vezes 10 a menos 3 metros, ou 3,5 milímetros. E, bom, próxima aula, a gente vai ver fundamentos de acústica, que também é outra parte importante da vibração. Essa parte que estuda instrumentos musicais, construções civis, até em alguns casos, não, é importante também entender ruído, sistema, acho que eu falei semana passada do flywheel,
Acho que isso eu não falei. A gente está construindo, né, o flywheel. Vou retomar o que é o flywheel. Ele é um dispositivo que ele roda que tem uma massa concentrada para fora da extremidade. Ele é um disco. A massa está concentrada na extremidade do disco. Ele vai rodar em alta rotação e ele roda essa em alta rotação. E quando você começa a frear, você utiliza essa energia do freio para ser convertida em energia elétrica. Basicamente, como funciona um motor elétrico de carros de alta potência, por exemplo, carros de Fórmula 1 ou carros elétricos, completamente elétricos, super carros elétricos, eles têm esse comportamento. Quando você freia o carro, eles usam parte dessa energia do freio para recarregar as baterias. Basicamente, é isso que é o funcionamento de um flywheel. E a gente estava desenvolvendo esse dispositivo considerando a ausência de uma bomba de vácuo, porque a gente pensou inicialmente que não precisaria, mas a gente está chegando à conclusão que é necessário, não existe nenhum flywheel hoje no mercado que foi desenvolvido sem uma bomba de vácuo, justamente que como ele roda a uma velocidade muito grande, a extremidade do disco, ela atinge velocidades supersônicas. E tem um efeito físico que quando um dispositivo ele supera a velocidade do som, você já deve ter visto vídeos de jato funcionando dessa maneira, ele faz um estardalhaço, né? Ele rompe, faz um barulho, um barulho que dissipa muita energia. E se a gente não... se você considera um sistema que ele tem ar dentro, essa energia vai ser dissipada no ar e, consequentemente, vai ter uma explosão e que vai causar uma falha catastrófica. Por isso que a gente precisa de uma bomba de vácuo para tirar todo o ar do sistema e ele girar livre com o mínimo de atrito possível. Beleza? Não necessariamente é o que a gente vai ver na próxima aula, mas é um ponto importante para mudar por que é importante a gente fazer análise de acústica e de vibração acústica. Beleza? Era isso que eu tinha para trazer para a aula de vocês. Vejo vocês na semana que vem. E qualquer dúvida, chama no Fale, que eu respondo o mais rápido possível, pessoal. Tranquilo? Até mais.